sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguemos a palavra de Deus. Hoje vamos pegar um trechinho de Jeremias, capítulo 30, versículo 12 seguintes. Jeremias 30, versículo 12 seguintes. A proposta para essa tarde e para muitas outras quintas-feiras, se Deus quiser, é nós tratarmos aqui sobre a nossa cura interior, nossa cura emocional, nossa cura psíquica, nossa cura física. Olha que bênção, né? Nós abrimos, esse tempo já pedindo ao Senhor que Ele nos abra a cura que Ele deseja realizar em nossas vidas nesta quinta-feira. Quem veio na canção 9 deseja ser curado pelo Senhor? Quem tem feridas emocionais aqui, levanta o braço, né? Quem é que não tem feridas emocionais, né? Quem é que não precisa seguir um roteiro de cura interior? Já há muitos anos, né? O Espírito Santo me incomoda de um bom jeito para que eu escreva sobre a cura interior, porque eu já trabalhei muito com cura interior, já atendi muito, e já estudei bastante, estudo cada vez mais, e se Deus quiser, em breve, já está pronto, mas está lá aguardando, na editora Canção Nova, um livro que será uma coleção chamada Serei Curado. A cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Nós vamos tratar sobre esses assuntos. E hoje eu vou dar uma pequena pincelada para você. Olha que benção. Daquilo que já é uma riqueza que está lá, que eu fui trabalhando aí por mais de 2 anos, trabalhando em cima desse tema. E eu começo com essa palavra de Jeremias que diz, Jeremias 30, que vai dizer assim: assim fala o Senhor, é incurável a tua fratura e muito grave o teu ferimento. Não há advogado para a tua causa. Se há remédio para alguma ferida, para ti não existe curativo. Os teus amantes te esqueceram, já não te procuram mais. Eu te agredi como se fosses inimigos. Foi cruel o castigo que te dei. Versículo 17, mas eis que o Senhor diz, Eis que o Deus de misericórdia, o Deus amoroso, que morreu por nós numa cruz, que nos ama profundamente, diz: vou então fazer-te um curativo, vou colocar remédio nas suas feridas. Pois chamaram-te enjeitada, uma tal Sião que ninguém mais procura. Assim diz o Senhor, agora eu mudo o destino das tendas de Jacó e terei compaixão da sua morada. Coloca a mão no seu coração, diga então, coloca um remédio aqui na ferida, Senhor. Coloca um remédio na minha história, na minha ferida. Eu quero ser curada por vós, quero ser curado por vós. Veja, o ministério de Jesus, a sua salvação, a manifestação do seu poder no meio de nós, Ele justifica e Ele realiza essa promessa. Eu vim para colocar um curativo na sua ferida. Eu vim para curar. O ministério de Jesus veio para curar, salvar e libertar. Está lá no Evangelho de São João. Curar, salvar, libertar. E Ele não cura somente as nossas enfermidades físicas. Nos evangelhos, se a gente pegar Lucas, João, Mateus, nós vamos ver Jesus muitas e muitas vezes expulsando demônios, libertando pessoas de opressões diabólicas. Vai dizer que Madalena foi libertada de 7 demônios. É ou não é? Já viu essa passagem? Pois é, os 7 demônios de Maria Madalena, segundo São Gregório, são as 7 doenças espirituais da alma: gula, preguiça, inveja. 7 demônios que atormentavam a vida de uma mulher aprisionada por todos esses pecados que a levavam ao lamaçal.
Jesus veio também curar as doenças espirituais da alma. E Jesus veio também curar as doenças emocionais, o coração ferido, as pessoas que foram injustiçadas, homens e mulheres que passaram por rejeição, também é ministério de Jesus. Ele veio colocar o curativo nessa ferida. Mas também Jesus veio dar o perdão dos nossos pecados. Nós sempre falamos sobre isso, não é? Ele veio para nos perdoar, para nos redimir, e veio para nos salvar, e veio ressuscitar a cada um de nós para a vida eterna. O ministério de Jesus era completo, Ele não ia deixar nenhum mal sobre nós. E Ele quer também trabalhar, além das feridas físicas, do mal físico, também as feridas espirituais e emocionais. Se Deus quiser, nessa obra, né, nesse livro que eu estou, se Deus quiser, lançando brevemente, né, e deu trabalho para escrever, não somente as feridas emocionais, não somente as libertações espirituais, as feridas espirituais, mas também um caminho para a cura física. Onde é que eu vou buscar a minha cura física, Rogéria? Como que a cura física acontece? Onde são os lugares onde Jesus manifesta a sua ação curativa no meio de nós? Então, Jesus, Ele faz o serviço completo. Mas hoje, em especial, eu quero trazer para você um pouquinho daquilo que são as nossas limitações emocionais e espirituais. O primeiro passo da nossa cura, né, do caminho de cura que nós precisamos trilhar, se chama anamnese, exame físico. Sabe quando você vai no médico e o médico te examina, né? Outro dia eu fui no ortopedista, estou com um probleminha no meu joelho, ele apertou, ai, doeu, né? Na mesma hora, ele examinou ali aquele lugar, é aqui, faz um exame na sua alma. O que dói dentro de você? Vou fazer algumas perguntas bem concretas para você, que estão na linha do autoconhecimento, para você se conhecer, o que está acontecendo com você, agora, neste momento. Para um pouquinho, vai, fecha os olhos, isso, tem alguma dor acontecendo no seu corpo, agora, neste momento? Onde é essa dor? Onde é essa dor? Tem alguma angústia atrapalhando aqui dentro de você? Teve alguma coisa que trouxe uma tristeza para o seu coração no dia de hoje? Por que é que você está agitado assim, hein? O que é que agitou você no dia de hoje? Isso se chama um exame interior, autoconhecimento. Espera aí, foi depois que eu estava atravessando aqui a avenida e um rapaz, né, deu com a mão e se estressou comigo, eu estava dirigindo e eu perdi a paz por causa disso. Então eu encontro o ponto que está doendo dentro de mim, eu encontro o ponto que está incomodando o meu interior. E aí eu entrego a Jesus, eu abandono na presença de Jesus, eu peço, Senhor, me liberta. Eu não quero ficar com essa palavra que eu acabei de ouvir, com esse recado que eu acabei de receber no meu WhatsApp, né? Não, Jesus, isso eu entrego, isso não vai me dominar. Mas olha só, o que é que está acontecendo com você? O que é que você sente? Por exemplo, por que você tem medo das pessoas? Por que você é uma pessoa que guarda tanto rancor? De onde vem isso? São perguntas que você precisa fazer nesse exame clínico, autoexame clínico que você faz. Por que você gosta de se esconder? Você é uma pessoa que gosta de se esconder dos outros? Quando eu estou no grupo de oração na igreja, eu vou sentar lá no fundo. Ainda bem que não tem ninguém lá no fundo hoje, né? Eu gosto de sentar porque eu não quero que ninguém me note, ninguém me veja. Por que será que você é assim, hein? Porque você tem vergonha. Porque você acha que você não tem direito às coisas. Você é o último a se servir na sua casa. Você diz, se sobrar, eu como.
Por que será que você tem essas reações, né? Ai, eu não vou incomodar tal pessoa. Olha, eu não gosto de incomodar ninguém. Às vezes, são sintomas, são resquícios de coisas que nós vivemos no nosso passado e que dominam o nosso presente. Por isso, a cura interior, ela é importante. Opa, peraí, que agora é a rejeição que está me dominando. Peraí, eu não quero ir naquele lugar, eu estou com vergonha de falar com essa pessoa, porque eu tenho medo do que ela vai me falar, porque um dia eu passei por uma rejeição muito forte, então eu tenho a impressão de que as pessoas, elas também vão me rejeitar. Então preste atenção, são os sintomas. Quando eu escrevi o meu livro Mulheres Empoderadas do Espírito, é um livro muito bom, onde eu prego em vários lugares do Brasil e além do Brasil, retiro para as mulheres. Eu uso uma frase de Santo Agostinho e desenvolvo ela, né? Não somente fico nela, mas desenvolvo toda ela num projeto de cura interior. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Diz isso para a pessoa que está do seu lado aí, vai. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Não vou entrar no conteúdo do livro, não, né? Quem sabe no próximo acampamento para as mulheres, né, que vai acontecer aqui em março, se Deus quiser, né? Mas hoje eu quero focar na cura do coração, na cura da alma. O que é que acontece com você? Conhece-te. Você se conhece? Vou fazer algumas perguntas para você, falando sobre a sua limitação emocional. Eu também tenho as minhas. Você foi amado? Seu pai, a sua mãe costumavam pegar você no colo, passar a mão na sua cabeça. Eles diziam para você, eu te amo. Você ouvia isso? Você recebia abraço, carinho, teu pai te beijava, tua mãe te beijava, te dava colo. Você lembra de algum momento em que você se sentiu amado por Deus? Tem pessoas que não tiveram essa oportunidade e que por isso dentro delas existe um vazio, um oco. Não é que ela não sabe amar, não sabe se expressar, é porque ela nunca foi amada, ela nem sabe o que é isso. E aí ela despeja isso na vida das outras pessoas. Olha como é importante você se conhecer, você entender de onde vem isso. Quem foi seu pai, sua mãe? Eles te abraçavam. Eu ouvi de uma pessoa, meu pai, ele corria atrás da gente com um pedaço de pau para bater na gente. Você acha mesmo que essa pessoa aqui, do qual eu ouvi isso, essa pessoa tem a capacidade hoje de abraçar, de beijar? Talvez sim, se ela passar por um processo de cura interior, se a alma dela for curada, mas se não, ela vai ser grossa, casca grossa, né? Ela vai ser uma pessoa difícil. Então, às vezes, não é que existem pessoas difíceis, existem pessoas machucadas. Meu marido é difícil, meu não, né? Meu sobrinho é difícil, meu filho é difícil, meu irmão é difícil, mas existem pessoas machucadas, que precisam se encontrar com esse amor divino, com essa escolha divina, como está lá no Salmo 138 e 139. O Senhor me conhece, Ele sabe de tudo de mim, foi Ele que me teceu, Ele me quis, Ele me amou, o resto não importa. Deus me amou primeiro, porque se Ele não tivesse me amado, eu não estaria aqui. E eu digo por mim mesma, viu? Se Ele não tivesse me amado e olhado para aquele pequeno, né, embrião que estava ali sendo formado, se Ele não me quisesse, eu não estaria aqui hoje, nem você. Deus te amou muito. E quando a gente assume isso, acolhe isso, todas as limitações que a gente tem, emocional, de desamor, de rejeição, elas vão sendo ressignificadas. Não é que Deus vai passar uma borracha, não tem como apagar, né? O passado a gente não apaga, a gente ressignifica. O passado
não tem como, né, mudar. Tem como mudar o passado, gente? Não tem. Mas tem como ressignificar. Mas também eu pergunto para você, qual a sua limitação moral? Que ambiente você foi criado em? Te ensinaram que era errado fazer isso? Era um ambiente de violência no qual você vivia? Você via as pessoas se agredirem? Você cresceu num ambiente de corrupção? De palavrões? Porque tem gente que cresceu em lugares assim. E se a pessoa cresce num lugar assim, o que acontece com ela, gente? É como se ela tivesse aprendido que aquilo era o correto. E até então que alguém catequize, que ela participe de um encontro, né? Que ela venha numa canção nova, participe de uma quinta-feira de adoração, que ela participe de um acampamento, e ela, nossa, não sabia que isso era feio, não sabia que isso era pecado, eu não sabia que eu tinha que me converter desta forma. Uma limitação moral. Em que ambiente você cresceu? Talvez num ambiente que você tenha crescido e desenvolvido, as pessoas ensinaram para você que mentir é uma coisa do dia a dia. As pessoas mentiam para você direto e você via a mentira. Então a pessoa cresce com a raiz da mentira na vida dela. E aí se torna uma doença espiritual, porque a mentira é um pecado capital. E aí enraiza na pessoa e é difícil de tirar, mas Deus tem esse poder. Ele disse na palavra, vou colocar um curativo, eu posso colocar um curativo em você e eu posso tirar de você essa mania que você tem de mentir. É uma doença espiritual e ela tem várias consequências que eu não vou abrir aqui para você, mas que destroem a nossa vida. Uma limitação moral. Uma história de família. Onde é que está a sua família? Em que tipo de família você cresceu? Você cresceu num ambiente em que o pai traía a mãe traía o pai saiu de casa, o pai tinha amantes, a mãe tinha amantes, enfim, né? Que família era essa? Talvez na sua casa, como eu já ouvi de pessoas, até armas se apontavam uma para a outra. Isso cria dentro de você lembranças negativas que precisam ser trabalhadas na misericórdia de Deus e que precisam ser ressignificadas segundo a ação do Espírito Santo. Mas também nessa busca de autoconhecimento, eu falei, né, da sua limitação emocional, psicológica, falei da limitação também moral, mas também a sua limitação física. Eu não faço, né, o que os atletas fazem, e claro, eles têm muito treino, mas eu também não consigo agora, nesse momento aqui, né, se alguém me der uma corda, pular a corda, porque o meu joelho pode doer, entendeu? Qual a sua limitação física? Não somos iguais, né? O que você aguenta, talvez eu não aguente. Por isso que a gente não pode nunca se comparar. O que o marido aguenta, a esposa não aguenta, não é verdade? O que um filho aguenta, o outro talvez não aguente. Por exemplo, hoje, né, a gente ouve falar muito sobre uma geração floco de neve. Já ouviu falar isso? Uma geração fraca, que às vezes foi criada com todo mimimi, com toda super proteção, colocada numa super redoma, e quando ela sai nesse mundo, ela não aguenta, ela não consegue. Ela é colocada num ambiente lá fora de trabalho, e ela vê que o mundo está perdido, e está mesmo, né? Tem muitas coisas horríveis acontecendo, e ela não aguenta. Uma geração que não foi criada na têmpera, né? Uma geração fraca, que foi super, hiper protegida de todos os embates, né? A criança não pode sofrer, não pode sentir dor, não pode. E aí, quando ela tiver que enfrentar o mundo, é só um parênteses, né? Cuidado com os seus filhos, para você não criar neles
neles uma geração floco de neve. Limitação fisiológica. Nem todos aguentam tudo, não temos o mesmo DNA. Quando eu costumo trabalhar com cura interior, eu faço 3 perguntas às pessoas. A primeira delas: o que eu fiz para mim? O que é que você fez para você? O que é que você fez da sua vida, meu filho, hein? Quais foram as escolhas que você teve que prejudicaram a você mesmo? Porque é muito, muito fácil a gente acusar os outros. Fulano fez isso para mim. Minha mãe não me amou, eu sofri violência, eu fui rejeitado, eu isso, eu aquilo, mas e eu? O que eu fiz? Quais foram as minhas escolhas? É a primeira pergunta que eu faço para você hoje. O que é que você fez para você e que machucou a você mesmo? E que te levou a feridas ainda maiores na sua vida? Eu quero dar um exemplo bem concreto. Lá no Antigo Testamento, do livro de 2 Samuel, capítulo 11, do livro do rei Davi, um grande rei da história, né? Um grande rei, mas que também fez alguma coisa para ele. Olha só, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. É o episódio do adultério de Davi. Mas veja que interessante, antes de chegar no adultério de Davi. Versículo 2. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da sua cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço da sua casa. E ali avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era a mulher e disseram: era Betsabeia, filha de Eli e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou que a trouxesse, ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. E aí, a gente sabe, ela voltou para casa, ficou grávida e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Mas olha que interessante, né? A gente fala do adultério de Davi, mas a gente não fala da preguiça de Davi. Davi, nesse contexto, era para estar na guerra. Ele era o rei, o general, ele tinha que estar à frente do exército. E um certo dia Davi falou assim: vou ficar em casa. Qual era a obrigação de Davi? Estar na guerra. São Francisco de Sales vai dizer que a santidade, ela é alcançada na nossa vida quando nós, no dia a dia, cumprimos o dever que nos é pedido. Qual o seu dever agora? O meu é estar pregando aqui agora para você, né? Qual o seu dever? Está aí, acompanhando a canção nova, está cuidando de uma criança aí do seu lado. O dever do momento presente. E Davi não fez o dever dele naquele dia. E sabe o que ele fez? Vai dizer a palavra aqui, certo dia, ao entardecer. Gente, quem é que levanta? Não é nem 3 horas da tarde. Entardecer, 5h30, 6 horas da tarde. É porque ficou o dia inteiro aonde? Onde que essa pessoa ficou? Na cama. Ele se deixou levar pela preguiça, que é uma doença espiritual. Uma doença espiritual, falta de atitude, busca de conforto, ociosidade, doença de deixar para depois. Será que você está com essa doença de deixar as coisas para depois, hein? Ou você está com a doença do desleixo, é uma doença espiritual, faz mal para você. Deus também tem que curar essa ferida espiritual do nosso coração, né? A doença da busca de conforto, a doença da ociosidade, e a ociosidade abriu brecha na vida de Davi. E aí depois a história vai contar, né, que Davi foi até o profeta Samuel, ele se arrependeu, e aí
Tem até lá o Salmo, né? Salmo 50, que vai dizer do coração puro: ó Senhor, dá-me um coração contrito e arrependido. É o salmo que a gente reza muito na quaresma, é o salmo de Davi. Davi foi procurar a sua reconciliação com Deus, mas o problema já estava feito. Davi tinha adulterado, ele tinha colocado o marido de Betsabé à frente da guerra, ele morreu. Ela ficou grávida, ela teve um filho, o filho morreu. Enfim, já tinha um lamaçal na vida de Davi. O que é que Davi fez? Davi não fez a vontade de Deus. Ele não fez a sua obrigação. Se você não faz a sua obrigação de pai, de mãe, de filho, você está na mira do mal. Quando você se afasta daquilo que é a sua obrigação, opa, peraí, o demônio tem uma brecha aí, deixa eu aproveitar. E ele se aproveitou daquele momento de Davi, e Davi caiu na enfermidade espiritual, da preguiça, da ociosidade, e depois ele foi para o maior ainda, né? Para o adultério. Enfim, ele fez, eu fiz, né? O que é que você fez? Eu fiz, eu escolhi, eu pequei. E aí, qual é o remédio para isso? Uma das coisas, para a doença espiritual, é a confissão. É o arrependimento, vai dizer o Salmo 32, pega lá, versículo 4. Aliás, 3. Enquanto eu calava, os meus ossos consumiam, eu gemia o dia inteiro, pois dia e noite pesava sobre mim a tua mão. Quando a gente peca, a gente erra o alvo, a gente sabe disso, mas a gente também adoece espiritualmente e vem as consequências de tudo isso. São Gregório vai dizer: o segredo para a libertação das doenças espirituais está no arrependimento. Eu me arrependo. O Salmo 32 vai dizer, aí ele vai dizer assim, ó, versículo 5. Então, revelei-te o meu pecado, meu erro, eu não escondi. E disse, vou confessar ao Senhor minhas culpas. E tu perdoastes o meu pecado. Remédio, Jeremias 30, vou fazer um curativo, vou curar você, mas é preciso que você dê os seus passos. Remédio, arrependimento, confissão, busca do sacramento da confissão. Confessar é uma libertação. São João Maria Vianney vai dizer assim: você quer vencer o demônio? Busque a confissão. O demônio treme quando você vai atrás do confessionário se confessar, porque você está sendo liberto de uma doença espiritual na sua vida. Glória a Deus por isso. Então procure se libertar dessas doenças espirituais que trazem também sequelas físicas e emocionais. Olha Davi. Olha a história dele e tudo mais, o que aconteceu, os erros e as consequências do seu pecado. Adoece. Talvez seja o primeiro passo que você tenha que dar para a sua cura física, viu? Uma boa e bela confissão. Mas não vamos parar por aí não. Tem uma história de São Doroteu, que diz que assim, chegou um monge novinho lá, no mosteiro, e ele quis dar uma lição para ele sobre a questão da confissão. Ele viu que ele não procurava muita confissão, e ele disse assim, olha, está vendo aquele matinho ali, bem pequenininho? Vai lá e tenta tirar ele da terra. Ele foi, rapidinho ele tirou. E aí, está aqui o matinho. Pois agora vai lá naquele arbusto, e tire lá, está vendo aquele arbusto maiorzinho? Tenta tirar aquele arbusto. E ele foi, teve mais dificuldade, né? E puxou o arbusto, né? Teve que cavar um pouquinho a terra e arrancou o arbusto. Mas, depois São Doroteu disse para ele, olha, então agora você vai
lá naquela árvore. Não precisa ser dessas grandes que tem aqui na chácara, não. Uma maiorzinha, né? Tenta tirar essa árvore. Ah, mas é difícil, vou ter que ter enxada, vou ter que cavocar muito, não vou conseguir agora. Aí ele diz, está vendo? Quando você confessa os seus pecados de forma periódica, mês, no máximo 2 meses, vai lá, 3 meses, você está arrancando o arbusto, você está arrancando o mato. Mas quando passa anos, meu filho, tem uma árvore de pecado na sua alma, e que para arrancar só nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, não deixe esse arbusto aí crescer dentro de você, se livra dessa doença espiritual na sua vida. Mas vamos falar também de uma segunda pergunta que eu quero fazer para você. O que fizeram com você? Ah, essa aí você sabe, não é? O que fizeram com você? Vou trazer uma palavra de Deus, né, que está lá no livro de Lucas, capítulo 8, a história de uma mulher. A mulher que sangrava, a mulher que tinha hemorragias. Você conhece bem essa história, né? Ela, está dizendo aqui a palavra, né, já estava há muito tempo sangrando, né? Quando Jesus voltou, Lucas capítulo 8, versículo 40, quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio então um homem chamado Jairo, da sinagoga, e pediu para que Jesus curasse a sua única filha de 12 anos, que estava acamada. E Jesus começou a caminhar em direção a essa menina. Mas eu quero focar nessa outra mulher que está aqui. Uma mulher que sofria hemorragias já por 12 anos e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la, aproximou-se dele. Por detrás, tocou na franja do seu manto e instantaneamente a hemorragia estancou. Jesus então perguntou, quem me tocou? Enquanto todos negavam, Pedro disse, mestre, não te preocupes, a multidão te cerca e todos te apertam. Jesus, porém, disse, alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele, diante de todos, e explicou a razão por que o tinha tocado. E como tinha ficado curada instantaneamente. Então Jesus disse, vá em paz, minha filha, tua fé te salvou. A gente poderia passar por esse evangelho, e passa muitas vezes, em muitas pregações, e nós focamos na cura física desta mulher. Mas, por detrás da cura física dessa mulher, existe uma cura espetacular de nosso Senhor Jesus Cristo, da história de vida dessa mulher. Imagine uma mulher que está há 12 anos sangrando. Você sabia que no tempo de Jesus, quando a mulher estava sangrando, que ela estava menstruada, ela não podia ser tocada, abraçada, ninguém podia chegar perto dela, não podia sentar na mesma cadeira que ela havia sentado, porque senão, essa pessoa era considerada impuro. Nossa, que injustiça, né, gente, para uma mulher. Que tristeza, né? Mulheres, cadê as mulheres que estão aqui? Né? Não é injustiça? Né? Já é sofrida a menstruação, né? Ainda tem que ser assim abandonada, pois essa mulher passou 12 anos da vida dela, não foi um mês, não se reclama do mês, mas é 12 anos. E toda a sociedade dizia que ela era impura, ela talvez já fosse até conhecida como uma mulher impura.
Por trás da ferida física havia uma ferida emocional, a ferida da injustiça e a ferida da rejeição, rejeição por parte da sociedade, quem sabe até por parte da família, não sei se era casada, se casou, mas só sei que pelas contas aqui, já fazia 12 anos que essa mulher não era beijada, pelo menos não era. E aqui vai dizer a palavra que ela lutou muito tempo com isso. E o interessante dessa passagem, sabe qual é? É que ela chegou de mansinho, como que às escondidas. Imagina ela chegando assim, né? Devagarinho, devagarinho, para tocar na orla do manto de Jesus. E a toca e ela é curada. Jesus podia deixar passar batido, mas ele revela quem é aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus queria trazer, vem de volta minha filha, eu trago você de volta à sociedade. Já disseram para você que você era impura? Pois você me tocou e eu não sou impuro. E eu não fiquei impuro porque você é amada por mim. Eu te curo dessa doença física e eu te curo também da sua rejeição. Vem, ela andava escondida. Você sabia que quem sofreu tanta ferida da injustiça, mas também da rejeição, tem alguns sintomas que eu vou falar aqui para você e que talvez você tenha. Olha, a pessoa, veja se não parece um pouco com essa mulher. A pessoa quer desaparecer, ela não queria aparecer ali, ela foi escondida, ela não queria que notassem a presença dela. É típico de quem tem uma ferida de rejeição, a pessoa não gosta de aparecer, ela quer sumir, né? Mas ela queria tocar em Jesus, era a esperança que ela tinha, mas na verdade, quem sofre com a rejeição não quer aparecer, quer sumir, quer se esconder, porque tem medo. Essa pessoa às vezes dentro de casa é aquela que anda assim, né? Para não incomodar, não fazer barulho. Olha, não vou pedir o favor porque eu não quero incomodar. É como se ela não sentisse no direito de ser amada. É como se ela não sentisse no direito, né? De ter o favor das outras pessoas. Geralmente é uma pessoa que se esconde, é uma pessoa que acha que tem dúvida até mesmo do direito de existir. Por isso, uma ferida de rejeição pode levar uma pessoa ao suicídio, se ela não for tratada. Olha que triste, por isso que a gente tem que fazer, né, aquela anamnese. Jesus, em que momento da vida eu me senti rejeitado? E colocar os pés da cruz de Jesus, nas chagas de Jesus, né? Tudo aquilo que vivemos é a experiência que eu faço nesse processo de cura interior. Eu rezo com as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Isaías 53 vai dizer, por suas chagas fomos curados. Vamos repetir? Por suas fomos curados. Rogéria, mas como que eu vou tocar nas chagas de Jesus para que a ferida da rejeição não venha sobre a minha vida? Você tem um crucifixo na sua casa? Quem tem aqui, levanta a mão. Aí, olha que beleza. Rezar com o crucificado. Olhar para os crucificados. Eu toco nas suas chagas, Senhor, para que o Senhor cure as chagas da minha alma. Eu toco nas suas chagas, Jesus, para que tu cures as feridas da minha alma. E trabalhar a sua rejeição, nada, meu irmão, de ficar com essa sina, né? Esse peso sobre você, de que você é uma pessoa sozinha, de que você não tem direito. Uma pessoa que vive no mundo imaginário, a pessoa que sofre rejeição, ela tem muitos devaneios. Ela vive no mundo da lua, né? É uma pessoa que sofreu a rejeição, não sei porquê. Talvez na sociedade, como essa mulher, talvez em casa, talvez o abandono. E aí a gente pode delinear várias outras feridas. Essa pessoa tem medo de cometer erro. Fica até mesmo desconcertada no seu aniversário.
Eu já disse aqui, mas eu repito, ela tem dificuldade de pedir o favor para alguém. Não gosta de importunar ninguém. Porque ela tem medo que a ferida venha de volta, que ela seja rejeitada, que alguém diga para ela, você não tem direito, você não é nada, né? Você não tem valor. Ela tem medo que essa ferida volte à vida dela. Qual é o remédio? As chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou trazer uma outra ferida para você, ainda dá tempo. Lucas capítulo 10, versículo 35. Aí está uma outra mulher, poderia falar de um homem também, mas é mais prático, está aqui na Bíblia. Marta, lembra de Marta? Um dia Jesus foi na casa de Marta e Maria. O que Marta disse para Jesus? Olha só, capítulo 10, versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse, Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe disse, Marta, você está muito preocupada, Marta. Andas agitadas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. E Maria já escolheu a melhor parte. Quem passa por esse evangelho, às vezes fica nessa tentação, né, da Marta do serviço e da Maria de oração, da Marta, mulher do serviço, de Maria da oração. Mas existe um contexto em toda essa referência à Bíblia. Marta era irmã de quem? De Maria e de Lázaro. Lázaro é o que, gente? Um leproso. Onde é que Marta e Maria viviam? Numa aldeia de leprosos. Então, eles já sofriam ali uma ferida da sociedade, uma ferida de injustiça. Eles eram colocados à margem, afastados. Betânia é distante de Jerusalém, é pouco tempo, mas era uma aldeia de leprosos. Marta e Maria moravam na aldeia de leprosos junto com o seu irmão Lázaro. Elas não podiam ter contato com os outros. A Bíblia não diz que Marta era leprosa, e nem Maria. Aliás, a Bíblia diz que Maria era, antes de se conhecer Jesus, uma prostituta. Era uma mulher leviana, uma mulher que lavou os pés de Jesus. Agora você fique pensando na preocupação de Marta, um irmão leproso, uma irmã que estava se convertendo e que estava buscando a sua cura aos pés de Jesus, uma irmã, né, difícil, que estava se convertendo. E Marta, né, devia ser aquela que estava carregando, a família nas costas. Marta tinha uma ferida de uma injustiça social nas costas dela. E por isso Jesus falou para ela, Marta, vem aqui, Marta, vem, Marta. Marta, Maria já escolheu, falta você. Você precisa, Marta, vir aos meus pés para curar o seu coração dessa injustiça social que faz de você uma mulher rígida, dura. Porque aquele que sofreu injustiça social, muitas vezes se torna rígido, duro. Essa pessoa tem muita dificuldade, a pessoa que fala dos direitos aí, mas que dentro dela tem uma ferida. Ela é rígida com ela e é rígida com os outros também. É uma pessoa que muitas vezes age com muito rigor consigo mesmo. É aquela irmã ou aquele irmão, que eu falo aqui para os homens também, que carrega a família nas costas, que resolve tudo da família, mas que não é capaz de comprar uma meia para calçar, né? Não é capaz de gastar dinheiro para comprar, digo aqui para as mulheres e para os homens, uma calcinha, uma cueca para ele, né? Essa pessoa que nem se presenteia, porque a pessoa acha que ela não tem direito, gente. Ferida. Ela pensa em todo mundo,
menos nela mesma. Ela é rígida com ela. Ela viveu uma ferida de injustiça. E aí ela tem todos esses sintomas, né? É uma pessoa que trabalha muito. Por quê? Ela quer dar conta de todas as coisas. Ela tem medo de ser traída, porque ela já foi traída na sociedade, né? Ela tem medo, ela é desconfiada das pessoas. Então, existem sintomas para alguém que viveu num contexto de injustiça social. Talvez você tenha vivido num contexto de injustiça social e fez de você uma pessoa rígida, difícil. Uma pessoa que não cuida de si mesma, que não pensa em você, que olha para o espelho, não é capaz, né, de se cuidar, porque pensa mais nos outros do que em si mesmo. Uma pessoa dura. Aqui no dizer de Marta, né? Senhor, tu não te preocupas, não te importa que ela está fazendo isso comigo, Senhor, tem tanta coisa para fazer, ela podia me ajudar. Olha que pessoa, que às vezes a gente acha que é difícil, né? Mas é que Marta estava vivendo um processo de cura, e Jesus disse, ó, é aqui, Marta, o seu lugar, aos meus pés. É aqui que você vai alcançar a sua cura. É aqui, Marta, que você vai ressignificar a sua vida, a sua ferida, encontrar sentido para aquilo que você está vivendo. No meu livro Mulheres Empoderadas do Espírito, quando eu falo sobre a questão da cura interior, eu dou 2 direções muito importantes. Primeiro, perdoar. Segundo, pedir perdão. Perdoar quem te feriu e pedir perdão para quem você feriu, porque o perdão também abre as portas para que você seja liberta daquele mal que fizeram com você. Lembra da pergunta? Qual foi a pergunta? O que fizeram comigo? Tem um personagem aí, tem alguém aí que te feriu e você precisa perdoar essa pessoa. Qual é o nome dela? Não precisa falar alto não, tá? O perdão, o perdoar e o pedir perdão. Veja só o que eu escrevo aqui também, né? No livro, né? Quando eu falo sobre perdoar e pedir perdão. A primeira posição se trata em trazer à memória todas as vezes em que você sofreu algum tipo de julgamento. Relembrar, tirar do baú suas lembranças, as diversas situações em que foram colocadas na sua vida sentenças e condenações. Faça uma pergunta interiormente e escreva: quais os julgamentos que caíram sobre a minha vida? Quais os rótulos que foram colocados sobre mim? Sem inteligência, preguiçoso, molenga, ou sei lá o que, né? Diante desses rótulos que foram lançados sobre a sua vida, quais foram aqueles que você assumiu? Você não é isso, você assumiu. Infiel, mesquinho. Detenha-se diante dessa pergunta e vá perdoando aqueles que pronunciaram. Coloque essa pessoa sobre a ótica da misericórdia de Deus e vá dizendo: eu perdoo no nome de Jesus. Eu perdoo. E uma outra coisa que é importante também para a gente rezar, é o ressignificar a ferida. Nem tudo foi ruim, gente. Ressignificar, o que significa isso? É um verbo que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a algo ou alguém. Está relacionado àquilo que nós vamos dar para aquilo que aconteceu conosco. O que aconteceu com você está no passado, te levou a ser mais forte, te trouxe aqui na Canção Nova. Você é uma outra pessoa. Fez você conhecer Deus, fez você se levantar. A palavra vai dizer assim, ó, Isaías: não relembre as coisas passadas, não olheis os fatos antigos, eis que farei coisas novas, e já estão surgindo, já surgiram, sua vida é outra. Então, para de ficar colocando as coisas só no seu passado.
Deus é como o sol, e Ele chega a todos nós como um raio, a sua divina vontade, um único Deus, um único sol. Eu preciso caminhar no meu raio, no meu próprio raio, sem jamais sair dele, e caminhar no tempo, olhando para o futuro. Preciso abandonar o passado na misericórdia de Deus. O passado não pertence mais, o futuro é que pertence, e o presente. Somente o presente está em nossas mãos. Não vai dar tempo de ler tudo, nós vamos rezar. Faz assim com a sua mão, assim, é hoje, né, Jesus? E eu quero rezar um pouquinho com você, com essa canção, que vai ser lançada esse mês, provavelmente dia 26, né? Que já está aí há tempos, e Jesus me deu rezando na capela, quando eu já estava escrevendo o livro Serei Curado, e quando Ele disse, todas as vezes que você cantar, eu quero que você reze pela cura do meu povo. Vamos ficar em pé? Talvez uma ferida tenha vindo sobre você, tem uma dor aí sobre você, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, imagine você aos pés da cruz, e o Senhor amando você, e Ele fazendo um curativo hoje em você. Ai, que bênção, Jesus, eu estou precisando de um curativo hoje. Cura, Senhor, essa dor que está aqui dentro de mim, Senhor. Cura, Jesus, essa dor. Cura, Senhor. Senhor, aquele que Tu amas está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, se for do Teu agrado, serei curado. Senhor, aquele que Tu amas está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, a Jesus, se for do Teu agrado, serei curado. Cura-me, sara as feridas do meu coração, salva-me, envia a Tua graça de ressurreição, liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração, salva-me, envia a Tua graça de ressurreição, liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Para soltar na sua voz, no Espírito. Pessoas que durante a pregação sentiram um peso muito grande. Toca, Senhor Jesus, porque foi tocado na sua ferida. Você que durante a pregação sentiu um pavor, um medo de que se falasse do que você viveu, Jesus está tocando você. Toca nessa pessoa, Jesus, que desde manhã sentiu que o corpo inteiro estava doendo. Você sentia que qualquer lugar que você pegasse de sobre você doía. Cura, Senhor Jesus. Aquele que Tu amas, Senhor, hoje está doente e está precisando de vós.
Coloque-se aos pés da cruz de Jesus. Imagine tocando numa chaga de nosso Senhor Jesus Cristo, dos pés, dos joelhos, dos ombros, da cabeça. Levanta seu braço lá em cima. Toca na chaga de Jesus. Aí, no seu pensamento, no seu interior, e reza: é aqui que eu toco, Jesus, para que eu seja curado nesta tarde. Seja uma cura emocional, seja uma libertação, uma cura espiritual, uma cura física. Senhor, tende piedade e misericórdia. Venha aliviar, Jesus, o cansaço, o peso e a dor que cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que rezam comigo, eles estão sentindo hoje. Jesus, derrama a tua misericórdia, tocando na chaga de Jesus. Canta comigo mais uma vez: Senhor, aquele que tu amas sou eu, Jesus. Senhor, aquele que tu amas está doente, está doente. Eu quero tocar em vós, Senhor. Apressa-te em vir em meu socorro, Jesus. Se for do teu agrado, serei curado. Levanta seus braços. Cura-me, sara as feridas no meu coração. Salva, salva-me, envia a tua graça de ressurreição.